pessoal, sejam todos bem-vindos ao canal. Eu sou Deodace Laerson e fica à vontade. E muito obrigado a você que é inscrito no canal, que você que curte os vídeos, compartilha, dá aquele like e tal. Muito obrigado. E muito obrigado a você também que tem assistido ao canal. É uma honra ter a sua visualização aqui nos vídeos. Muito obrigado. Então, pessoal, se você ainda não se inscreveu, faz aquela inscrição, subscreva-se no canal, dá aquele like, aquela força. Somos um canal recente, estamos em fase de crescimento, então toda ajuda é bem-vinda e muito obrigado mais uma vez. Pessoal, no vídeo de hoje é um vídeo que eu queria fazer uma coisa que pouco se faz pela grande mídia, vou falar assim, pela mídia internacional, por se tratar de uma situação em que essa comunidade internacional, entre aspas, criou algumas teorias na qual se basearam pelo histórico do continente, no caso a África, que seria um caos. Eu estou a falar simplesmente da pandemia do Covid-19, que nas previsões, quando foi declarado pandemia, lá em março, por aí, eu lembro que os especialistas saíam em todas as mídias a falarem que a África seria o continente mais atingido pela essa pandemia, que seria o caos. Hospitais estariam abarrotados, sem nenhum espaço para mais ninguém, e toda essa história que nós conhecemos, porque por causa do nosso continente não ter mais o suporte, não teria condições de receber toda uma população infectada ou que viria a se infectar pelo Corona-19, pelo coronavírus. Entretanto, a previsão saiu pela culatra, posso assim dizer, porque foi tudo ao contrário. A África vou falar, tanto é que eles não falam os países da África, eles generalizam o continente como fosse um único país, porque não tem casos assim berrantes igual a outros países. Eu não estou aqui a falar que os outros países foram isso ou aquilo, eu estou aqui a falar a situação dos líderes africanos não serem reconhecidos pelas suas políticas de combate a essa pandemia. Porque bem no início, as previsões colocaram assim, a África teria casos aos milhões e milhares e tal, mortes ali, e a situação estaria um caos. E eu falo para você que na época me deu muito medo, ainda fico com medo, porque estamos a lidar com uma doença nova e que tem uma taxa de letalidade muito alta. Enfim, passados 5 meses, de março até hoje, agosto, temos visto que não é nada disso que tem sucedido em África. Ao contrário, a situação em África é muito, mas muito baixa o que eles falaram. Tipo, de 100% do que eles planejaram, estamos o quê? 5, 10% da previsão deles. E hoje, a grande mídia não reconhece o esforço de todo um continente, de todos os países da África. Entendeu? Da África. Eles tentam, de todos os casos, minimizar, fazer de conta que o acaso resolveu isso. Foi muito planejamento para isso. Eu lembro que a maioria dos países da África, eles fecharam as fronteiras para o mundo e para os outros países também da África, entre a África, bem lá no início que foi declarado pandemia. Isso deu frutos grandes. Teve uma revista que eu li esses dias, essa semana, uns 3 dias atrás, que é um estudo de um pessoal dos Estados Unidos, que eles falaram assim, o título é da revista Visão, daqui de Portugal, que falou assim, por que a África está a ser poupada ao vírus? Tipo, em momento nenhum eles querem reconhecer o esforço dos governos africanos, independente do que eles são, os governantes africanos. Mas quanto a essa questão da pandemia, temos que exaltar sim, temos que dar o braço a torcer e falar que tem sido um trabalho muito, mas muito bem feito. Mas não, a grande mídia, a mídia internacional, eles tentam de todo caso minimizar e falar que é o acaso, que a África talvez não tenha capacidade para conseguir travar essa pandemia que tem devastado o mundo. E eles falaram assim, o título,
para você ver o quão baixo eles foram, a mídia internacional, a falar que fomos poupados. Não, não fomos poupados. Foi um trabalho bem feito. E o estudo fala... depois eu vou deixar aqui o link na descrição também, né? Disso aqui. Que essa matéria saiu no dia 19 de junho de 2020. E na época, eles falaram que o número de mortes na época em África é bem menor do que no Canadá. Apesar de África ter 34 vezes mais a população do que Canadá, né? E ainda assim o número de África é menor. E tipo, também não entendi como você vai comparar uma coisa de 34 vezes, vai comparar com o Canadá, um país e tal. Mas tudo bem, entendi a lógica deles também, entre aspas. Mas fato é, as coisas não saíram como eles imaginaram. Que o país, que o continente, os países em África estariam ao caos, estariam debadados e tal, estariam ali entregues ao Deus de não sei o que, estaríamos ali num sufoco, como já aconteceu com outras doenças, tipo o Ebola, o Marburg, em Angola, por exemplo, Marburg e tal. Então eles já preveram isso, falaram, não, quando chegar em África em março e tal, vai ser isso, vai ser aquilo. E chegou. O continente estava preparado. Temos casos? Temos. Tanto é que hoje os países em África com mais casos é a África do Sul e um pouco lá no norte da África. E aqui na matéria do jornal, do outro jornal que eu estava a ler aqui, essa é uma matéria que saiu há 3 dias. Ele fala que a África até hoje contabilizou, isso foi há 3 dias atrás. Foi na quinta-feira, quarta-feira por ali. Que fala que a África contabilizou 23.616 mortos devido à Covid. A região da África do Sul, até então, contabilizava 563 mil infectados e com isso estava com 10 mil mortes, 10.621 mortos. Lá no norte da África, lá em cima, tinha 170 mil casos com 7 mil mortes, por ali. Entre os países da língua portuguesa, entre os países lusófonos, Cabo Verde liderava com 2.920 casos e 33 mortos. Depois vinha Moçambique com 2.481 casos e 17 mortos. Guiné-Bissau vinha com 2.088 casos e 28 mortos. Angola vinha com 1.735 casos e 80 mortos. E São Tomé e Príncipe vinha com 878 casos e 15 mortos. A Guiné Equatorial, que agora também já integra a comunidade dos países de língua portuguesa, a CPLP, ele vinha com 4.821 infectados e 83 óbitos. Ou seja, dos 50 e tantos países que temos em África, infelizmente, eu falo que infelizmente porque são vidas perdidas, são dores causadas nas famílias enlutadas. Então tivemos 23 mil mortes até há 3 dias atrás, do dia 12, 11, 23 mil mortes, é muito. Mas se você for comparar por alguns países do mundo, tipo na Europa, nas Américas, 23 mil mortes não chega perto em países que tem ali 100 mil mortes, 50 mil. Isso aqui sendo um continente, África, com esses números que de certa forma, se formos fazer uma mensurar em questão continental, comparar os continentes, a África é de longe o último classificado ali em mortes, até em casos. Mas a grande mídia não dá valor a isso, ao trabalho feito pelos países africanos, pelos líderes africanos, que tanto eles simplesmente só apedrejam quando querem tratar de corrupção, de ditadura e tal. E eles hoje, eles escondem-se nos estudos, nas previsões. Eles querem a todo custo que as suas previsões sejam, de certa forma, ali certas e tal, em relação à África. Eles querem que a África atinja os números que eles preconizaram.
entendeu? Mas nós africanos, temos sim que aplaudir os nossos governantes que muito têm feito para que a África saia do radar de continente, assim, com um elevado número de óbitos infectados. Então temos que, igual se fala, bater pala, bater continência aos nossos líderes nessa situação da pandemia. Obrigado a todos vocês, líderes, nossos presidentes e tal, líderes e tal, de tudo quanto é lugar em África. Vocês têm feito um trabalho muito, mas muito vistoso. E também obrigado à população em geral que tem acatado as instruções dos Ministérios da Saúde de todos os países. Tanto é que a OMS também, hoje em dia, ele tenta, de certa forma, minimizar. Eles falam que, porque a África é um continente jovem, 70% da população é jovem e tal. Mesmo assim, o fato não é a questão. Estudos já mostrando que a Covid-19 mata, assim, sem ver-idade. Mas aqui temos é que tem alguns fatores, sim, que também ajudaram a África a ter menos casos. Mas fato é, as tomadas de decisões dos nossos líderes africanos foram muito, mas muito preponderantes para que esse número não fosse ainda maior. Podia ser 10 vezes mais, 100 vezes mais esses 23 mil. Podia ser o quê? 200 mil casos. Podia, no continente inteiro, 200 mil mortes. Podia, infelizmente podia, mas o trabalho foi bem feito e graças a todo esse trabalho, a toda essa correria feita por todo o continente, estamos ali nessa posição de termos mas poucos casos. Então, pessoal, vamos exaltar o trabalho dos nossos líderes. Eles merecem. Independente de partido. Não vamos aqui com partidos e partidecos. Vamos reconhecer sim o trabalho deles. Então, pessoal, esse é o vídeo de hoje. Quero saber qual é a tua opinião. Por que a África passou de continente hoje em dia para país na comparação do resto de outros países quando se fala de pandemia? A África é o único local que se fala país, como se fosse país, não continente. Quando você vai falar de Europa, eles falam os piores países, falam todos os países. Quando vai falar do continente americano, eles falam lá nas regiões da América do Sul, América do Norte, aí eles ficam a falar, vão na Ásia, fazem o mesmo, mas quando chegam na África, eles só falam África, continente. Uma outra vez falam da África do Sul, que às vezes aumentou em caso, mas é só isso. Então, pessoal, quero saber o que você acha que está na base desse triunfo, vou falar assim, desse triunfo da África em relação à pandemia. E esperamos que os outros países possam recuperar os seus infectados e que daqui a pouco voltemos ao novo normal e que tudo corra bem. Então, pessoal, esse é o vídeo. Muito obrigado a todos. Abraço. Tchau, tchau.